Assista agora Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha a partir de agora pela TV Litoral Sul, é o canal 20 da NET TV a cabo e também pode nos assistir no nosso site tvlitoralsul.com. Este jornal é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Olha, os trabalhadores da saúde conseguiram na Justiça o direito de fazer greve. Estava marcada uma manifestação para segunda-feira, só que esse direito foi impedido na Justiça, conseguiram reverter a situação e hoje, inclusive, já teve um protesto em frente ao Hospital São José e a gente traz detalhes em instantes. E ainda o Ministério Público do Trabalho não faz mais homologações de rescisões de contratos de trabalho. A mudança gerada pela reforma trabalhista foi tema de uma reunião com o movimento sindical durante esta semana aqui em Criciúma. E trabalhadores da indústria química estão em estado de greve. A paralisação pode ser deflagrada ainda na noite de hoje, porque mais uma rodada de negociações terminou sem acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. E os trabalhadores de uma construtora aqui de Criciúma fizeram um protesto nas últimas horas. Eles reclamam porque foram demitidos e até agora não receberam as verbas rescisórias. Vamos falar sobre tudo isso até às 7 horas da noite. O Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. Olá, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar conosco, pode enviar sugestões de pautas, de assunto, pode trazer as informações da sua categoria aqui ao longo da nossa programação, ao longo da semana também, seja pelo WhatsApp, pelo telefone ou pelo e-mail. Na edição de hoje, nosso assunto principal é a situação de trabalhadores de uma construtora aqui em Criciúma. Eles organizaram um protesto ontem, no início da manhã, e a gente vai entender direitinho essa situação com o advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o doutor Maurício Rocha. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Muito obrigado pelo convite. Doutor, ano passado, nessa mesma época do ano, a gente falava sobre a situação de trabalhadores da construção civil, mas de uma outra empresa. Sim. E agora a gente já está às portas do Natal, digamos assim, de novo, e infelizmente mais um caso que tem preocupado o sindicato, né? Parece que a cena está se repetindo, né? Infelizmente, mais uma empreiteira, né, passando por uma situação dessa, demitindo os funcionários por um rompimento contratual com a construtora que a contratou, né, para construir esse prédio, e nós passamos mais uma vez por uma situação. É claro que não dá para comparar, né, com o caso que nós tivemos da Criciúma Construções. A Criciúma Construções é um caso muito maior, não há nem comparação, é totalmente desproporcional com o que aconteceu. Agora nós temos um caso dessa empreiteira agora, em torno de 30, 40 funcionários, e a Criciúma Construções muito mais do que isso, né, mais de 1.000 funcionários que passaram essa situação. Até eu vou depois, quando a gente estiver encaminhando a conversa, pedir que o senhor fale alguma coisa a respeito da Criciúma Construções e de como está a situação dos trabalhadores. Mas nesse caso específico, ontem a gente acompanhou, doutor, uma manifestação. Eles fizeram esse protesto em frente a uma das obras aqui em Criciúma, na altura do bairro São Cristóvão, e eles tiveram a informação, né, de que estavam todos demitidos, Sim. Só que não receberam essas verbas. O que aconteceu com esses trabalhadores? Bom, esses trabalhadores, eles... É uma obra de uma construtora da cidade e essa construtora subcontratou uma empreiteira para tocar a obra, certo? Essa empreiteira e a construtora tiveram uma divergência contratual e a construtora rompeu com o contrato de empreitada. Com o rompimento de contrato de empreitada, a empreiteira demitiu todos os funcionários que tem, por volta de 30, 40 funcionários. Demitiu eles com a promessa de que iria pagar as verbas rescisórias até o dia 23 agora do mês de novembro, e nós já estamos no dia 29 e não pagou. E assim, Carol, são 30, 40 famílias que já vislumbram um Natal sem emprego, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. Né? Então, esses trabalhadores procuraram o sindicato, né? Nós fizemos também um contato com o Ministério do Trabalho, mantivemos contato
com a empreiteira e com a construtora para tentar solucionar o problema da melhor maneira possível. E, doutor, esses trabalhadores agora eles estão sendo assistidos pelo sindicato, né? E que orientação que o sindicato deu a eles com relação a esse caso? Bom, Carol, inicialmente nós tentamos conversar com a construtora, que é a dona da obra, para que a construtora arcasse com os custos dessas rescisões, né? Porque nós sabemos que o direito do trabalho ele determina que a construtora que contrata uma empreiteira, né, ela subcontrata a obra, ela é responsável subsidiária pelo não pagamento das verbas trabalhistas. Ou seja, se o empreiteiro não pagar, quem responde ali na frente é a construtora. Isso é lei, doutor? Isso é lei. Então nós já tentamos pular esse passo. A gente já tentou falar com a construtora que lá no final a gente sabe que vai ser responsável para tentar arcar com os custos dessas decisões e tentar o mais rápido possível minimizar os danos. Né? Mantivemos contato com a construtora apresentou uma proposta para que quitasse todo o contrato de trabalho dos trabalhadores, mas ela não queria assumir o pagamento do aviso prévio, do fundo de garantia que estava atrasado e da multa do fundo de garantia. Né? Conversamos com os trabalhadores não aceitaram, porque com toda razão querem receber todas as suas verbas decisórias, o seu fundo de garantia e a multa de fundo de garantia, não aceitaram essa situação. A empresa, né, a construtora disse que não, então nós não vamos, essa é a nossa proposta, caso não aceitem, né, vocês vão ter que buscar os seus direitos. Conversamos com os trabalhadores, conversamos também com o empreiteiro, para fim de minimizar e agilizar a situação deles, o empreiteiro concordou em fazer as rescisões de trabalho e o sindicato homologar as rescisões com ressalva, ou seja, né, está dizendo que eles recebem rescisão, né, apenas para encaminhar o seguro-desemprego e o fundo de garantia. Eles não vão receber nada, né? Eles vão ter que ajuizar ações para cobrar da empresa no futuro, primeiro da empreiteira e depois da construtora. E, doutor, essa situação de ajuizar uma ação, ela geralmente acontece de forma coletiva em casos como esse, né? Depende, Carol. A gente pode ajuizar uma ação coletiva, mas nesses casos é bom que seja uma ação individual. Por quê? Porque quando é um processo em que a gente sabe que o pedido é um único determinado, por exemplo, fundo de garantia não pago de todo mundo, é um pedido único, determinado. Hora extra, se todas, obviamente, estiverem anotadas no cartão ponto, é um pedido único determinado. Agora, eu não consigo individualizar, por exemplo, um tem aviso prévio, outro vai ter mais dias de aviso prévio, outro vai ter uma férias, outro vai ter duas, outro não vai ter proporcional. Então, nessas situações, é indicado, né, a gente entrar com ação individual. Cada trabalhador tem a sua ação e pede aqueles pedidos que efetivamente tem direito a receber. E essas homologações, embora com ressalva, elas já começam a acontecer? Elas vão ser feitas amanhã no sindicato, esses trabalhadores já estão avisados e eles que decidiram, né, nós encaminhamos, eles decidiram por fazer isso. Então amanhã o sindicato vai estar realizando essas decisões, homologando-as e aí os trabalhadores vão poder encaminhar o saque do fundo de garantia e também encaminhar o seguro-desemprego. E logo em seguida já vão encaminhar as ações na justiça para poder cobrar essas verbas trabalhistas da empreiteira e da construtora que possui a responsabilidade também desse pagamento. O FGTS de quem, no caso, tinha esse depósito feito também? Claro, muitos trabalhadores, ou quase todos, não possuem um depósito de fundo de garantia e nem também as contribuições previdenciárias ao INSS. Então, nessas ações, eles vão ter que cobrar o depósito do fundo de garantia e, obviamente, a gente também pede o recolhimento das contribuições previdenciárias. Doutor, na conversa ali com o pessoal, vocês perceberam muita gente de forma contratada informalmente ou não era uma característica? Nesse caso não era uma característica, né? Todos eles estavam com a carteira assinada, com exceção de um funcionário que não estava com a carteira assinada, mas segundo ele recebia o pagamento normal, na folha de pagamento, ele fez os exames admissionais, mas ele tinha pouco tempo de serviço. Acredito eu que por um lapso eles não anotaram a carteira, mas deve dar tudo certo e a empresa vai reconhecer e vai anotar a carteira de trabalho. E, doutor, agora eles conseguem, com essas homologações feitas a partir de amanhã, eles conseguem dar entrada no seguro-desemprego. Todo mundo que tinha essa carteira assinada consegue fazer esse acesso ao seguro-desemprego? Sim, se eles estiverem dentro das regras do seguro-desemprego, né, que o Ministério do Trabalho ou o Cine vai observar na hora, eles vão ter direito ao seguro-desemprego. Caso eles não se enquadrem nas regras do seguro-desemprego, obviamente eles não vão ter. Não por uma falta de documentação
ou por alguma má-fé da empresa, não, porque eles não estarão enquadrados na regra do seguro-desemprego. Doutor, nesses casos, às vezes até as pessoas que nos assistem, né, que a gente fala às vezes com frequência aqui sobre a questão de acompanhar o fundo de garantia. Tem como o trabalhador saber se a empresa está depositando o fundo de garantia e é uma forma de a gente se resguardar de uma situação como essa também, né? Sim, o fundo de garantia ele pode ser acompanhado, ele é uma conta normal, é como se fosse uma conta bancária em que a empresa deposita todo mês lá um valor de 8% do valor da remuneração. Então, o trabalhador que quiser, ele pode ir na Caixa Econômica e acompanhar, mês a mês, tirar um extrato do seu fundo de garantia. Isso pode ser feito através do cartão cidadão, através da internet, né? Com o cartão cidadão faz uma senha e acompanha mensalmente tirando o extrato. Ele também pode fazer na Caixa Econômica, fazer um pedido para que receba mensalmente um SMS no seu celular. Bem prático. Existe essa possibilidade. Ele cadastra e todo mês recebe um SMS da Caixa Econômica informando que o valor dele foi depositado, o saldo que ele tem e as correções monetárias que está sendo geradas. Alguém que faça tudo isso, o doutor recebe ali a informação e percebe, opa, a empresa não está depositando. O que deve fazer? Olha, primeiro ele deve procurar a empresa, né, para tentar regularizar esse fundo de garantia e botar em dia. Caso a empresa se negue por algum motivo, ele pode procurar o sindicato, para que o sindicato também tente intermediar essa situação. Agora, caso todas as esferas não consigam resolver o problema, foi no sindicato, o sindicato buscou contato com a empresa, buscou um contato com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, pode ajuizar uma ação. Ou ele também pode pular todas essas etapas e já ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa, obrigando o depósito do fundo de garantia. Nós sempre tentamos, Carol, buscar um acordo, uma conciliação, para evitar que essas questões, todas elas, sejam judicializadas. Às vezes não é necessário. Às vezes, numa boa conversa, às vezes o sindicato ligando, a empresa coloque o recolhimento em dia. Talvez por algum momento difícil, a empresa possa ter passado por uma dificuldade, mas logo em seguida, se puder, tem que colocar o depósito de fundo de garantia em dia. Até porque o que a gente vê hoje? O trabalhador pode fazer financiamento, utilizar o fundo de garantia para quitar, né? Em situações onde há uma calamidade pública, ele vai poder sacar o fundo de garantia. Então, o fundo de garantia é uma reservinha que está lá, né? Por algum motivo ele vai poder sacar o fundo de garantia, né? Para poder quitar alguma situação que seja imprevista para ele. Doutor, a gente teve o ano passado, começamos falando a respeito disso, da situação ali da Criciúma Construtora. A gente falava aqui com o presidente do sindicato, Itacide Sá, sobre os pagamentos que foram iniciados, né, no ano passado. Ainda tem algo a ser depositado daquele pessoal, ainda tem algo a ser pago esse ano, né? Bom, Carol, daqueles trabalhadores do ano passado, né, que a Criciúma Construções pagou, ela pagou 70% do crédito de que cada um tinha direito. Por que ela pagou 70%? É bom a gente deixar claro. Quando a empresa entrou em recuperação judicial, que foi aprovado o plano de recuperação judicial, a lei determina que a empresa tem 1 ano para pagar os créditos trabalhistas. Então, essa aprovação foi feita em dezembro do ano passado. Em tese, a empresa tinha um prazo até agora em dezembro para quitar esses débitos trabalhistas. Mas nós tivemos 3 pessoas do judiciário que atuaram bastante para fazer essa liberação, né? O Zanoni, que é o gestor judicial, o Agenor Doffenbach Júnior, que é o administrador judicial, e o Dr. Pedro Aljor, que é o juiz que cuida da recuperação judicial. O Dr. Pedro sempre teve o seguinte pensamento: assim que tiver dinheiro, eu quero liberar para os trabalhadores. E o ano passado já tinha uma quantia à disposição da Criciúma Construções para fazer alguns pagamentos. Como o pagamento não pôde ser feito integral para todos os trabalhadores, o Dr. Pedro determinou que fosse feito o pagamento de 70% do crédito de cada trabalhador. Então, pagou-se no começo já 70% e agora que está finalizando 1 ano da recuperação judicial, tem que pagar mais os outros 30%. Então, agora no mês de dezembro, até o final, até o dia 20 mais ou menos, deve ser pago o restante do 30% para esses trabalhadores. Eu imagino que para o senhor, para o sindicato, é um alívio essa situação, porque a gente acompanhou, né, com muita preocupação, e eu me lembro de assembleias, de reuniões, onde as pessoas diziam: alguém não vai receber, ou o trabalhador não recebe, ou o credor não recebe, aquele que botou o apartamento, investiu, vai perder. E a gente vê que, de uma certa forma, está sendo resolvido o problema, talvez com um tempo mais longo, mas isso é positivo, né? Sim, mais uma vez eu preciso dar esse crédito ao Dr. Pedro Aljor. Dr. Pedro, juiz ali da recuperação judicial, ele foi uma pessoa com sentimentos.
Né? Então, em todo momento, ele sempre falava para nós que ele queria primeiro resolver o problema dos trabalhadores e resolver o problema daquelas pessoas que compraram o apartamento da Criciúma Construções. Então, os trabalhadores, eles já estão pagando, já estão recebendo, vão receber agora os outros 30%, né? E o ano que vem também, quem vai se habilitando na recuperação judicial, também vai recebendo ao longo do tempo. E também aquelas pessoas que compraram o apartamento, na medida do possível, estão formando as associações, estão terminando de construir os seus apartamentos. Entre mortos e feridos, estão salvando alguns. Né? Não da forma como nós gostaríamos. Né? Muita gente que comprou apartamento, que deu uma casa, está tendo que praticamente dar outra para ver se o apartamento ficar pronto, mas, na medida do possível, as coisas estão se resolvendo. Para o sindicato, Carol, de fato, é um alívio. A gente fica muito feliz quando as coisas saem, né? A gente consegue resolver satisfatoriamente e que os nossos associados, os nossos trabalhadores, eles consigam receber o seu dinheiro. Foi muito triste. Né? Só que na nossa base aqui de Criciúma região, eram mais de 400 funcionários que foram demitidos, 400 famílias. E o Dr. Pedro Ajor, ano passado, fez questão de entregar o primeiro cheque. Que legal. O primeiro pagamento foi feito pelo Dr. Pedro Ajor, que quase chorou. Então foi muito bacana. E eu me lembro também que vocês fizeram mutirões para homologar aquelas rescisões com ressalvas também na época. Exatamente, né, da mesma forma. Né? Nós fizemos as rescisões com ressalva para que o pessoal pudesse encaminhar o saque do Fundo de Garantia e também o encaminhamento do seguro-desemprego. Né? Falamos com o Ministério do Trabalho, né, que é responsável hoje é a Cássia. A Cássia deu toda a assessoria para a gente agilizar os agendamentos no Ministério do Trabalho e tentar fazer o mais rápido possível. Tanto o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Judiciário, né, o sindicato na pessoa do presidente Tacit Sá, todos eles fizeram muitos esforços para que tudo fosse resolvido o mais rápido possível. Que bom. Doutor, para quem está nos acompanhando e tem dúvidas e às vezes alguns questionamentos ainda com relação à reforma trabalhista, a gente conversava fora do ar aqui que esse caso específico de ontem é um caso emblemático e é um caso preocupante com relação à reforma trabalhista. A gente tem essa preocupação, o sindicato tem essa preocupação de fato de terceirização de mais funcionários, de demissão de funcionários de uma eventual obra para contratar, às vezes, para um trabalho intermitente. Como é que vocês têm acompanhado essa movimentação? Bom, Carol, antes da reforma trabalhista e um pouquinho antes até, porque foi feita uma lei de terceirização. Antes não poderia a empresa terceirizar o que a gente chama de fim, atividade fim. Por exemplo, uma construtora, qual é a atividade fim? Construção de prédios. Então, não poderia, mesmo tendo, não poderia haver uma terceirização da atividade fim, que nesse caso é a construção de prédios. O que poderia terceirizar? A segurança, poderia terceirizar a atividade meio, né? A limpeza, mas a atividade fim das empresas não poderiam. Agora, com a reforma trabalhista, um pouquinho antes com a lei da terceirização, passou-se a poder terceirizar toda a atividade. Não só a atividade fim, quanto a atividade meio. Aliás, não só a meio, mas como atividade fim. Ou seja, a empresa, eu posso ter uma empresa sem ter funcionários. Eu posso ter uma empresa com 1000 pessoas trabalhando e nenhum ser funcionário meu. Todos eles ser terceiras que eu vou contratando para trabalhar para mim. E aí a gente chega numa situação dessa que está ocorrendo. E se essa empresa que eu contratei, ela não paga os funcionários? Quem paga? Quem responde? É um risco que se corre. É um risco que se corre. Então, a reforma trabalhista, nesse aspecto também, no meu ponto de vista, ele prejudica os trabalhadores. Porque os trabalhadores daqui a pouco já não sabem mais nem quem é patrão, quem é o patrão dele. E numa situação dessa, quem é que paga? Porque se eu crio uma empresa, uma pequena empresa, para trabalhar para uma outra empresa maior, talvez eu não tenha tanta força. Aí daqui a pouco eu fecho a minha empresa, os trabalhadores vão cobrar de quem? Eles vão ter dificuldade. Se é uma construtora grande, por exemplo, se essa construtora tivesse demitido 40 funcionários, é claro que ela iria pagar, com tranquilidade. Agora, como foi a empreiteira que demitiu, ela já não quer pagar. Por quê? Porque ela também se sente na razão. Ora, eu dava o dinheiro para ele pagar o salário, eu pagava tudo, honrei com o meu contrato com a empreiteira, agora ele quebrou, eu vou ter que pagar. Então ela se sente injustiçada também. Não dá para tirar a razão. Agora, não dá para tirar a razão também dos trabalhadores que foram demitidos e não receberam nada. Então, nesse aspecto, é um dos aspectos em que a reforma trabalhista ela prejudica, sim, os trabalhadores.
Doutor, apesar dessa lei da terceirização, ela não exime a empresa que fez essa terceirização dessa culpa, dessa responsabilidade com relação às verbas trabalhistas? Exatamente, é uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade subsidiária. O trabalhador, ele primeiro precisa cobrar da empreiteira. Se não tiver empreiteira condições de pagar, cobra-se da construtora. Então, primeiro, vou tentar de todas as formas cobrar da empreiteira. Não deu, vou cobrar da construtora. E é bom também, a gente sempre procura esclarecer situações Claro. como essa aqui no jornal, porque às vezes o trabalhador em si, ele tem dificuldade, não tem acesso a essa informação, às vezes é difícil. E muitas vezes a gente conversa, doutor, com pessoas, às vezes até com o próprio sindicato patronal, e diz, não, mas hoje a internet democratizou muita informação, num celular na mão todo mundo consegue entender tudo, e não é bem assim, né? O senhor é advogado, vive nesse mundo das leis e sabe que tem coisas que até para vocês é um pouco complicado essas mudanças, né, doutor? Não é, Carol, não é. Primeiro começa um grande defeito dos advogados. É esse juridiquês que a gente costuma falar. Que a gente tem dificuldade de entender, né? É, que a gente tem mania de querer falar difícil. A gente tem que falar a língua do povo, a língua dos trabalhadores. O trabalhador não quer saber de latim, de ouvir falar expressões em latim. O trabalhador quer saber, ele quer entender. E a reforma trabalhista, eu acompanhava. E o que eu via, por exemplo, na TV Globo, nos grandes canais da mídia, dizendo o quê? Que a reforma trabalhista era boa, ia flexibilizar, ia modernizar. Ia gerar mais emprego. Ia gerar mais emprego, né? Você poderia pegar agora as férias em 3 vezes. Só falava as coisas boas e as coisas ruins. Ninguém fala. Agora que começou a se falar das coisas ruins, mas agora não dá tempo. Só o que se comentava, Carol, e que os trabalhadores aí aplaudiram, é que assim, ó, eu não vou mais precisar pagar o imposto sindical. Estou feliz, estou contente. Ok. E como é que vai ser financiado os sindicatos? Com todos os defeitos, o sindicato ainda é a única instituição que defende o trabalhador. Ainda. Não tem outra instituição que defende o trabalhador. E o sindicato precisa, sim, ser fomentado de alguma forma. Os trabalhadores precisam ter essa consciência de que um sindicato forte vai melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. Um sindicato fraco, não vai. Os trabalhadores precisam se organizar para lutar por melhores condições de trabalho. Até na semana passada a gente recebia aqui o DEC, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Químicos, que estão na iminência de uma greve agora, e ele falava que agora com essa reforma trabalhista, mais ainda o trabalhador vai precisar do sindicato. Porque quem é que vai ajudá-lo, quem é que vai orientá-lo e vai dizer assim, opa, isso aqui não tá muito bem, agora se faz como quer, né? Nós tínhamos um caso, eu acompanhei, a gente às vezes acompanha o nosso grupo de WhatsApp, de advogados e até mesmo de alguns sindicatos, a gente vê a seguinte situação. Eu lembro que eles diziam o seguinte, não vamos tirar direito de ninguém vai perder direito. E aí teve uma situação num hospital em São Paulo, que nem nem tinha entrado ainda em vigor a reforma trabalhista. Isso era no feriado do dia 15 de novembro, né? Que antes os trabalhadores que trabalhavam na escala 12/36 na área da saúde, se trabalhasse no feriado, é hora extra. E a reforma trabalhista veio dizer o seguinte, que não é mais hora extra, que se você trabalhou no feriado dentro da tua escala 12/36, não é mais hora extra, é hora normal. Era no dia 10, dia 12 mais ou menos de novembro, um hospital de São Paulo já colocou. Dia 15 trabalharemos normal e não será hora extra. Eu pensei comigo, não era nenhum direito a menos? Engraçado, né? Como as coisas mudam rápido. Agora o DE está certo. Mais do que nunca, precisa-se ter os seus sindicatos fortes. Mais do que nunca o trabalhador precisa estar unido. Porque se ele não estiver unido, ele vai ser, como a gente diz, patrolado. O meu pai tinha uma seguinte frase, sempre disse isso, meu pai. Se você pegar um palito de fósforo na mão, você quebra. Se você pegar 2, você quebra. Se você pegar 3, você quebra. Se você pegar 50, você quebra a mão e não quebra o palito de fósforo. O trabalhador precisa ter esse entendimento de que ele só tem força se ele estiver unido um ao outro, junto um ao outro. E agora, mais do que nunca, esse entendimento precisa ser ampliado e colocado em prática, né, doutor? Sem dúvida, os trabalhadores precisam ter cada vez mais consciência. E os sindicatos também precisam colocar essa consciência nos trabalhadores. Os sindicatos precisam auxiliar e precisam dar todo esse conhecimento para os trabalhadores. O sindicato dos ceremistas da construção civil, no qual eu sou advogado, por exemplo,
Nós fizemos uma cartilha para os trabalhadores da reforma trabalhista, não aquela com o juridiquês, mas uma cartilha explicativa, com figuras, dizendo como era e como é agora com a reforma trabalhista. O pessoal recebeu muito bem, entendeu? Nós tivemos muitas reclamações, porque o pessoal disse assim, ué, mas isso aqui eles não falavam para a gente que ia ser assim? Pois é, mas é assim. O que a gente tem que fazer? Precisamos escolher melhor quem nos representa. O trabalhador, Carol, precisa votar em quem representa ele, e não quem representa o patrão. Não tem nada em um deputado federal representar o patrão. Ele pode representar o patrão, mas o empregado precisa saber que esse deputado federal que representa as empresas não representa ele. É aquela que a gente vê na internet, hashtag esse me representa. O trabalhador precisa entender. A gente precisa começar a votar em quem nos representa e não quem representa os patrões. E ano que vem, doutor, a gente tem eleição. E agora o senhor falando isso em quem me representa, quantas vezes, em quantos casos a gente vê de patrões que param uma fábrica, param uma produção, recebem o deputado fulano de tal, recebem o candidato tal, dão espaço para ele, né? Para a fábrica que às vezes não para por decreto nenhum e naquela época para. E é bom para o empregado, para o funcionário ficar bem atento a isso mesmo, né? É exatamente o que o senhor falou e a gente vai ter mais uma oportunidade em poucos meses para a gente tentar, de alguma forma, mudar essas coisas, né? E tem que ter essa consciência e pensar muito bem naquilo que a gente vai fazer como empregado, como trabalhador, para outubro do ano que vem, né? Precisa os trabalhadores, não só os trabalhadores, mas a população brasileira, agora sendo mais amplo, a gente precisa fiscalizar os nossos políticos. A gente precisa saber. A gente precisa perguntar, onde é que está sendo investido o meu dinheiro que eu pago? Onde é que o senhor está votando o voto que eu lhe dei? Em quais os projetos que o senhor está votando? Deputado, ele vota naquilo e nos interesses de quem o elegeu. Se foram os trabalhadores, ele tem que votar nos interesses dos trabalhadores. Se foram os evangélicos, ele vai votar no que os evangélicos têm interesse. Se for os ruralistas, ele vai votar nos interesses dos ruralistas. É assim que funciona uma casa de deputados. É assim que funciona, mas a gente acha que não. A gente acha que não, a gente acha que não existe, tem que votar pelo bem de todos. Não, os deputados votam pelo interesse de quem os elegeu. Então a gente precisa eleger quem defende os nossos interesses. Nós precisamos fiscalizar esses deputados. Como que a gente faz isso? Vai lá no Congresso, no site do Congresso. Tem vários sites hoje na internet, é só você fazer uma pesquisa no Google rápida, que ele faz lá, ranqueia os deputados, quem são os deputados que mais comparecem nas sessões da Câmara, como votou cada deputado em sessões, por exemplo, da reforma trabalhista, do impeachment da Dilma, da abertura do processo contra o Temer. A gente tem que ver. Ora, será que eu vou querer ser representado por um deputado, por exemplo, que liberou o Temer, que não quer que o processo contra o Temer siga para frente? Eu, por exemplo, não quero isso. Agora, se você quer um candidato desse, vota. Agora, se você não quer, escolha melhor quem lhe representa. A gente precisa ter essa consciência. E não vender o voto também, Carol. Muito importante. Muito importante você não vender o voto. Porque se você vende o seu voto, você não pode nem reclamar. Porque se eu sou um deputado que comprei um voto, comprei o seu voto, aí você vem reclamar comigo, deputado, tu não fez certa situação. Sabe o que eu vou dizer para ti? Comprei o teu voto. Tu não pode mais reclamar. Faço o que eu quero com ele agora. Faço o que eu quero, o voto é meu, eu comprei o teu voto, o voto é meu, eu faço o que eu quero. Não vendam o seu voto. Quando você vende o seu voto, você perde toda a razão de reclamar e de cobrar do seu deputado. Com certeza. E doutor, só antes de a gente encerrar, teve um termo que o senhor falou um pouquinho mais cedo, que eu acho que é importante a gente reforçar aqui, porque agora chega a época, né, de fim de ano, todo mundo às vezes quer dar uma descansada, quer pegar férias, e tem aquela questão da reforma das férias em até 3 períodos. Antes a gente podia pegar férias de que forma e de que forma que agora ela funciona com a reforma? Antes nós poderíamos pegar férias em 2 períodos, né? Não menos de 10 dias um período. Agora nós vamos poder pegar em 3 períodos. Um período não menos que 14 e os outros não menos que 4 dias. 4 dias é férias então, já. 5 dias, né? São 5 dias. De 5 dias para cima são férias. Então, eu posso pegar, por exemplo, 2 períodos de 5, depois posso pegar um de 20, ou posso pegar 2 de 7 e um de 16. Eu posso parcelar dessa forma, mas
Não esquecendo, esse parcelamento ele é um parcelamento a pedido do empregado. Então, eu posso decidir se eu fraciono as minhas férias em 3 vezes, ou em 2, ou se eu recebo de uma vez só, 20 dias e vendo minhas 10 dias, ou se eu pego 30 dias. Não podemos esquecer isso. Esse fracionamento das férias, ele só vai ser feito se o empregado assim quiser. Se não, 30 dias direto, ou 20 dias direto e vende os 10. Mas, doutor, só se o empregado quiser. Mas aí eu vou pegar minhas férias, peço 30 dias e o patrão diz, não, Carol, eu quero que você pegue em 3 vezes. E aí, como é que fica a situação, né? E aí eu te pergunto, a reforma não era para beneficiar o trabalhador? E aí eu vou dizer que não, doutor. Alguém está mentindo. Alguém mentiu para nós. Alguém mentiu para nós. O tempo vai dizer quem mentiu para nós. É claro que uma situação dessa, Carol, nós não vamos criar isso e tornar isso a regra. Mas eu tenho total certeza que isso vai acontecer. Isso vai ser a exceção, mas isso vai acontecer. Aquele funcionário vai dizer assim, olha, eu quero pegar 5 dias para emendar um feriado numa quinta-feira, ou para emendar um feriado na sexta, pegar da sexta até a outra semana. O patrão não vai deixar. O que ele tem que fazer? Tem que começar a ter prova disso, para poder depois cobrar alguma coisa no judiciário. Como que tem prova? Com testemunha ou gravando a situação. Porque senão como é que ele vai provar? Ele precisa ter um meio de conseguir comprovar de que ele pediu o parcelamento, o fracionamento das férias e o patrão dele está obrigando a pegar 30 dias de férias. Doutor, uma outra situação que eu percebo bastante é que quando o trabalhador ele não tem a informação, o patrão fala, alguém fala e ele toma aquilo como verdade. Quando se percebe que a pessoa tem um pouco mais de informação, não, fulano é mais ligado, fulano sabe que a lei é assim, ele sabe que ele só pode fracionar as férias se ele quiser. Isso já transforma um pouco a situação, né? O trabalhador tem informação, se munir de informação, entender as leis como elas estão colocadas, já ajuda um pouco, né? Sem dúvida. Eu sempre digo assim, eu tenho o seguinte posicionamento. Eu entendo que todo mundo deveria fazer 2 cursos superiores, o curso de Direito e o curso de Administração. Poder administrar melhor as suas coisas, poder ter noção do conhecimento, ter o conhecimento do direito. É claro que isso é impossível, isso é um sonho meu utópico, mas a gente poderia pesquisar melhor, a gente poderia ter um pouquinho mais de conhecimento, parar de ficar na frente da novela e no tempo da novela, no tempo do futebol, dá uma pesquisadinha, vai para o Google. Tem muita coisa boa no Google. E praticamente todos ou quase todos hoje têm acesso a um advogado, através do seu sindicato, ou tem algum parente, algum amigo, pergunta. Eu aprendi na faculdade que não é feio perguntar. Nenhuma pergunta é idiota. Idiota é você ficar com a dúvida e não perguntar, né, da falta do conhecimento. Então, é muito importante a gente ter essa noção de buscar o conhecimento e de ter o conhecimento. Não ter medo de perguntar. Porque se você não tem o conhecimento, você não detém o conhecimento, você vai ser influenciado por outras pessoas e você vai ser enganado por outras pessoas. Agora, realmente é o que você falou. A pessoa que detém o conhecimento, o patrão já fica mais assim, já fica mais receoso. Por quê? Porque ele tem que fazer a coisa séria. Mas isso, Carol, a gente tem que sempre partir do seguinte pressuposto. Isso são as exceções. Na regra, eu acredito que nós somos sérios, que os patrões são sérios, os empresários são sérios. Agora, tem sim uma meia dúzia de picareta, assim como tem em qualquer profissão. Nós precisamos conseguir separar o joio do trigo. Não dá para a gente botar todo mundo na mesma balança, mas a sua preocupação, ela é a minha preocupação todos os dias. Porque eu vejo todos os dias isso acontecer. Cada vez mais, cada vez mais. E agora, afastando o sindicato dessa relação, cada vez mais. Por quê? Porque isso é do ser humano, é essa ganância. Quanto mais eles buscam mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, independente de quem tenham que sacrificar e a que custo sacrificar. Eu acho que a gente já falou bastante aqui, doutor, a respeito disso, mas que fica o recado, fica a orientação para todos que nos acompanham. Em caso de dúvida, procure seu sindicato, procure o advogado da sua confiança. O sindicato é uma entidade que representa, né, esse trabalhador, vai com certeza conseguir orientá-lo, encaminhá-lo. E na dúvida, pergunte então, né, doutor? Exatamente. Tinha um programa na televisão, acho que era até aqui no Canal 20, que era Pergunte ao Doutor. Pergunte ao doutor. Né? Aos trabalhadores, vou deixar um recado. Procure seu sindicato, procure seu advogado de confiança e não fique com dúvida, não faça nada com dúvida. Primeiro pergunte antes de assinar. Depois de assinar,
fica difícil cobrar o seu direito. Tá certo. Então, doutor Maurício Rocha, muito obrigada mais uma vez pela conversa aqui conosco. A gente agradece também ao Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, dos ceramistas também. E estamos à disposição, o jornal, a casa está sempre aberta. Carol, eu que agradeço, muito obrigado na pessoa do presidente Itaci de Sá, agradeço, viu, a vocês. Muito obrigado pelo espaço e muito obrigado pelo apoio que vocês sempre têm nos dado. Tá certo, muito obrigada. Esse é o doutor Maurício Rocha, nosso primeiro assunto aqui no jornal. Temos intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos falar dos trabalhadores da saúde, vamos falar dos trabalhadores da indústria química também. É rapidinho, então não saia daí. Jornal do Trabalhador. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo. E eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu estou torcendo muito para a Copa da Vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, São José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo. E eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu estou torcendo muito para a Copa da Vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação,
Participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. Sindiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador e você nos acompanha pela TV Litoral Sul, é o canal 20 da NET TV a cabo, e você também pode nos acompanhar pelo nosso portal tvlitoralsul.com. Lembramos que esse jornal é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região, e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região. Você tem algum assunto que você queira ver sendo tratado aqui no Jornal do Trabalhador, que você tenha dúvida, tenha curiosidade, é só mandar o seu recado aqui pra gente, pode ser no e-mail que acabou de aparecer aí na sua tela, pode ser também no nosso telefone aqui da TV Litoral Sul. Temos também o WhatsApp. Você gostaria de ver algum assunto? Carol, eu queria que falasse sobre tal coisa. Manda aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer em atender a sua solicitação, porque afinal de contas esse é o Jornal do Trabalhador, é o seu jornal e a gente quer trazer todas as informações que dizem respeito às relações do dia a dia, às relações do trabalho aqui nesse programa que faz um espaço muito importante e tem uma ótima audiência aqui em Criciúma. Olha, vamos falar agora a respeito de uma reunião que aconteceu com o Ministério Público do Trabalho. Acontece que mais uma situação, por conta dessa reforma trabalhista que a gente estava falando agora há pouco com o Dr. Maurício Rocha, ela está preocupando trabalhadores e sindicalistas aqui da região. O Ministério do Trabalho não faz mais homologações de rescisões de contrato de trabalho, mesmo que o trabalhador demitido ou que se demitiu não tenha um sindicato que o represente na região. Antes, quando um trabalhador não tinha um sindicato, as homologações eram feitas pelo Ministério Público do Trabalho. Agora não é mais obrigatório que essa homologação seja feita. A nova ordem, que entrou em vigor desde o dia 11 de novembro com a reforma trabalhista, preocupa não somente os técnicos do órgão federal, do Ministério do Trabalho, mas especialmente o superintendente regional do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, que é o Clei Maia de Lima. E ele se reuniu, esse é o Clei que você está vendo aí, ele se reuniu na tarde de ontem com representantes do Movimento Sindical Regional Sul para falar a respeito desse assunto. Até que entrasse em vigor essa reforma trabalhista do último dia 11, o Ministério do Trabalho era o responsável por homologar as rescisões de contratos de trabalho de categorias sem representação em sua região, em sua cidade de atuação. Com essa nova legislação, esse ato de rompimento de relações entre os trabalhadores e o patronal, o sindicato patronal, não precisa mais ser feito na categoria, no sindicato da categoria, a não ser que essa determinação esteja expressa na convenção coletiva do segmento. E foi então esse o motivo da conversa. Você vê aí diversas lideranças sindicais aqui de Criciúma e região participaram dessa conversa, participaram desse bate-papo, e essa é uma preocupação muito grande do sindicato, dos sindicatos aqui da nossa região. Você que já foi demitido, você que foi lá no sindicato assinar sua homologação, viu o pessoal do sindicato fazer as contas e dizer, ó, tá certo, tá errado, tem que pagar mais aqui, tá faltando tal coisa ali, isso não acontece mais. Desde que essa reforma trabalhista foi aprovada, não é mais obrigatória a homologação dos contratos. O que acontece agora, se não estiver escrito lá na convenção coletiva da sua categoria que o sindicato homologa a rescisão, vai ser o seguinte, você foi demitido, o patrão, o RH vai chamar o setor de recursos humanos e vai dizer, ó, sua rescisão está aqui, assinei, assina você também. Você vai assinar, dali se estiver certo, se estiver errado, você já assinou, não tem mais o que fazer. E é isso mesmo que o Dr. Maurício Rocha nos falava agora, que depois de assinado, a situação muito difícil de ser revertida. Então, por esse motivo, fique atento à negociação trabalhista, a negociação salarial da sua categoria e peça lá para o sindicato, peça para o setor patronal que inclua a obrigatoriedade dessas homologações dessas rescisões serem homologadas nos sindicatos, porque senão ninguém vai conferir a sua folha, somente a empresa. E de fato temos muitas empresas sérias, muitas pessoas que trabalham da forma correta, mas infelizmente temos algumas que não vão pagar todos os seus direitos porque acham que é assim que deve ser e ninguém vai ter esse poder de fiscalização. E isso, claro, tem que ser motivo de preocupação
principalmente dessas novas, depois dessa lei, dessas pessoas e dessas categorias que ainda estão tentando fazer as negociações coletivas, que é o caso do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde, do Sindicato das Indústrias Químicas e também do Sindicato dos Comerciários de Criciúma e região. Olha, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a situação do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Eles estavam prevendo uma greve para essa última segunda-feira e estava marcada essa paralisação para acontecer no Hospital São José. Mas depois de serem impedidos pela Justiça de realizar essa greve e essa manifestação em frente aos hospitais, os trabalhadores da saúde tiveram decisão revertida ontem. É que, contrariando então esse interdito proibitório, o Sindsaúde entrou com pedido na Justiça para a realização de greves e manifestações. A decisão favorável ao Sindicato dos Trabalhadores foi dada nas últimas horas, na verdade no início da tarde, e agora o Sindsaúde não precisa mais ficar a 1 quilômetro de distância dos hospitais em caso de greve. E essa era a decisão da juíza, 1 quilômetro de distância. No entanto, nenhum protesto tinha sido realizado, até esse que você está vendo na imagem agora, que foi feito hoje à tarde pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde. O grupo pretende agora, com essa decisão judicial revertida, conseguir agendar uma nova rodada de negociação com as administrações dos hospitais. As principais divergências na negociação são as mudanças da reforma trabalhista. Por exemplo, a hora extra que não vai mais ser paga, conforme informou o doutor Maurício Rocha agora há pouco por aqui. Hoje o sindicato se reuniu, esse ato que você vê aí na tela foi o sindicato com algumas lideranças, foi até o prédio em frente à administração do Hospital São José e pediu para que eles fossem negociar com a categoria. Ninguém apareceu, ninguém respondeu aos trabalhadores, mas eles tiveram a oportunidade ou a permissão de fazer esse protesto depois dessa decisão que saiu ontem no início da tarde, que derrubou esse interdito proibitório. A greve nem tinha começado e os hospitais já tinham conseguido uma decisão liminar proibindo a realização da greve. E aí então essa decisão foi revertida e agora a gente espera uma nova negociação, a gente espera uma nova rodada de conversas entre os hospitais e entre também os trabalhadores. Talvez você assistindo se pergunte, por que o Hospital São José? Por que o Hospital São José? É que o Hospital São José tem mais de 1.500 funcionários. De todos os hospitais da região, ele é o maior. E por isso, se o Hospital São José faz acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, é mais fácil que os outros hospitais façam esse acordo também, porque acaba, o Hospital São José abrangendo a maior parte dos trabalhadores em saúde aqui da nossa região. Também temos a situação do Hospital Regional de Araranguá, que além de manifestações, além de possíveis greves, ainda teve o contrato rescindido com a administração do hospital. Era uma organização social que fazia a administração do Hospital Regional de Araranguá e agora, desde segunda-feira, eles simplesmente não quiseram mais atuar no hospital, rescindiram o contrato e amanhã, inclusive, o governador Raimundo Colombo estará em Araranguá a partir das 11 horas da manhã, fazendo então uma entrevista coletiva para dizer o que o Estado vai fazer com a situação do Hospital Regional de Araranguá. Mudamos de assunto mais uma vez, os comerciários agora são o nosso assunto por aqui, porque você deve estar lembrado que desde maio os trabalhadores do comércio não têm acordo de reajuste salarial, não tem nova convenção firmada com o sindicato patronal. Em Içara até se ensaiou alguma coisa, até tem algo previsto, mas não foi assinada ainda essa convenção coletiva. Em Criciúma teve algumas rodadas de negociações já, só porque alguns pontos acabam sendo os principais nas divergências entre o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e também o Sindicato Patronal, o Sindilojas aqui de Criciúma. Entre eles está um bônus que até então era pago pelos trabalhadores aos trabalhadores dos supermercados quando eles trabalhavam em feriados. Agora, por conta de um decreto presidencial, o Sindicato Patronal entende que não tem mais obrigatoriedade de pagar esse bônus. Só que acontece que isso tem sido levado às rodadas de negociação, como você vê aí a imagem de uma das rodadas que já aconteceu. A situação é porque os trabalhadores recebiam até agora esse valor, recebiam pagamento desse valor por conta do dia trabalhado no feriado. E, infelizmente, por conta desse decreto, o Sindicato Patronal entende que não tem mais obrigatoriedade de pagar. Ou seja, nos meses onde tiver feriado, o trabalhador que recebia X agora vai receber um pouco a menos por conta desse novo decreto presidencial
que, aliás, é um dos tantos decretos que o presidente Michel Temer tem assinado ultimamente no Brasil e tem abalado, né, as relações trabalhistas. Além disso, as homologações, o sindicato patronal não quer mais que sejam feitas no sindicato laboral e o sindicato dos trabalhadores quer manter as rescisões sendo homologadas lá dentro do sindicato para que, de fato, eles façam isso que eu dizia agora há pouco, de fazer, né, a conferência de todos os valores, de todos os direitos, de todas as verbas e orientar os trabalhadores como deve ser feito. Além disso, o reajuste até agora ofertado não agradou tanto assim a categoria e, por esse motivo, até então não há nenhuma previsão de assinatura desse acordo entre o Sindlojas de Criciúma e o Sindicato dos Trabalhadores e também o Sindicato dos Comerciários de Içara e o Sindicato Patronal de Içara. Lembramos que o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio é representado pelo presidente Gelson Gonçalves, que tem participado dessas reuniões, tem participado dessas negociações, mas infelizmente a gente não tem nenhuma notícia positiva aos trabalhadores até agora para dizer. E até um outro ponto importante, né, que eu acho que deve pesar nessa mesa de negociação, é que a gente tem já nessa semana o início do mês de dezembro. Começando o mês de dezembro, começa também o horário especial de Natal. E quem é o trabalhador que vai querer trabalhar até às 10 horas da noite, sendo que espera o aumento do salário desde maio? Faz 7 meses que os trabalhadores esperam esse reajuste salarial e até agora não saiu. E aí como é que vai ter ânimo esse trabalhador de ficar atuando em pé numa loja das 8 horas da manhã às 10 horas da noite? É de se pensar e a gente torce aqui por uma negociação, a gente torce aqui por um acordo entre as partes. E uma outra informação, talvez a mais recente, a mais importante do dia, diz respeito à situação dos trabalhadores da indústria química. Eles estão para entrar em greve a qualquer momento, porque houve novas negociações, houve novas discussões, mas nenhum acordo foi firmado. Você vê aí a imagem da negociação que aconteceu hoje, no início da tarde. Patrões e o Sindicato dos Trabalhadores se reuniram depois de muita reclamação por parte do Sindicato dos Trabalhadores de que somente os advogados compareciam nas negociações. O sindicato patronal não ia, nenhum patrão, nenhum dono de empresa estava participando dessas negociações até hoje, o início da tarde, quando o sindicato reuniu um grupo, foi para frente de uma empresa e disse que paralisaria as atividades porque legalmente já tinha autorização para isso, já que eles estão em estado de greve há pelo menos 9 dias. Depois dessa possível manifestação que foi ensaiada ali pelo Sindicato dos Trabalhadores, um dos patrões, o presidente do Sindicato Patronal, chamou os representantes, conversou, mas não fez nenhuma oferta. Nesse momento, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química está reunido na sede do sindicato e está aqui discutindo se continua a greve, se de fato para as atividades a partir das 7 horas da noite, no início do próximo turno, ou se espera até amanhã, porque às 11 horas da manhã está prevista uma reunião entre o sindicato patronal, para eles apresentarem uma nova proposta, uma nova oferta à categoria. Mas a situação está bem complicada, é mais uma categoria que faz uma negociação depois da aprovação da reforma trabalhista e até agora não houve nenhum acordo, nenhuma aproximação de fato entre as partes. E isso, claro, tem preocupado os trabalhadores, tem preocupado as empresas, preocupa a economia regional, porque a gente está falando de mais de 100 empresas e estamos falando também de mais de 2.000 trabalhadores do Sindicato da Indústria Química. Imagina se 2.000 trabalhadores da indústria química param as atividades a partir das 7 horas da noite de hoje, com certeza isso acaba trazendo prejuízos para a região. É o que a gente não quer, a gente torce para que isso não aconteça, mas a gente continua acompanhando essa mobilização, porque de fato é muito grave e eles já estão em estado de greve desde há 9 dias, né? E por esse motivo podem sim paralisar as atividades a qualquer momento. Uma última informação para fechar diz respeito ao Hospital São Donato, que está com manifestação também, paralisação prevista a partir do próximo dia 1º de dezembro. A maternidade do hospital pode fechar se o governo do estado não pagar as dívidas, que já somam mais de R$1 milhão para o hospital, para a administração. Acontece que desde maio desse ano os médicos não recebem pelas horas trabalhadas, os médicos recebem honorários, né? Eles são
como se fossem terceirizados também, eles recebem pelo pagamento daqueles trabalhos que são realizados. Só que desde março eles não recebem nada do hospital, porque o hospital não tem recursos a repassar. A alegação da administração do Hospital São Donato é que não recebe. A alegação do governo do estado é que não recebe verbas do governo federal e que está em difícil momento econômico e por esse motivo está prevista uma paralisação dos atendimentos na maternidade do Hospital São Donato em Içara a partir do dia 1º. A gente lembra que agora a gente tem a maternidade do Hospital São Donato funcionando, a maternidade do Hospital São José, que infelizmente ainda atende com aquela chamada porta referenciada, que só atende quem chega de ambulância, do SAMU, do Corpo de Bombeiros ou transferido de outro hospital. E a gente tem o Hospital São Marcos de Nova Veneza começando a atender nos serviços de maternidade. Então, se para a maternidade do Hospital São Donato, que hoje é a que mais e melhor funciona aqui da nossa região, a situação pode ficar bem grave. O governo do estado prometeu que até o início da semana que vem faz o repasse de R$200 mil ao Hospital São José, ao Hospital São Donato, perdão. Só que o hospital espera receber mais de R$1 milhão. E aí como é que fica? Engraçado é que o valor que deveria ser repassado pelo estado é muito baixo, é de pouco mais de 50 mil e seria um valor mensal. Se pagasse todos os meses essa conta, não estaria devendo mais de R$1 milhão pleno mês de novembro, dezembro até a unidade. Só que isso não foi feito, o pagamento não aconteceu e agora tem essa dívida milionária com o Hospital São Donato e a gente fica na torcida para que tudo se resolva e a gente não tenha mais uma greve, mais um hospital aqui da nossa região. A gente vai encerrando o nosso jornal por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua parceria. Lembrando que você pode participar mandando sua sugestão de pauta, sua sugestão de tema. A gente vai ter o maior prazer em atendê-la. Muito obrigada pela audiência. Tenha uma ótima semana. Quarta-feira que vem eu espero você aqui no Jornal do Trabalhador. Um abraço e até lá. Jornal do Trabalhador. Oferecimento Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região e Sindicato dos Comerciários de Criciúma e Região.